16 de outubro de 2024, 194 é o nosso encontro de hoje. Quer dizer, nós já estamos dentro dos encontros, aprendendo, procurando saber um pouco mais, 194 vezes. Aí multiplica isso por uma hora, por 90 minutos, e veja quanto tempo, e veja quanto nós conseguimos aprender. Muito bem, mas antes de dissertarmos a respeito do nosso encontro, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Como é bom iniciar a entender a vida, a existência, os conflitos, as injunções. Mestre, muito obrigado pela oportunidade. A oportunidade do aprendizado, para que possamos caminhar com passos mais firmes, ajustados ao nosso planejamento reencarnatório. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais que conosco participam, ajudam, nos inspiram, nos acolhem. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. No encontro passado, nós terminamos nesse slide. Nós estamos trabalhando o processo reencarnatório, certo? É bom que a gente consiga fazer a anexação de tudo que se passar aqui na Terra com o processo reencarnatório. Então, como terminamos nesse slide, vamos repeti-lo. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, revendo novamente essas palavras da nossa querida Joana de Ângeles, em análise e início do capítulo Problemas Humanos. Quem não tem? Quem não tem? Você está mentindo. Todos temos. Se você não tivesse, não estaria no planeta Terra. Estaria em algum outro lugar. Ok? Então vamos nós, vamos em frente aqui. Os problemas humanos ou desafios existenciais fazem parte do organograma da evolução. Você trabalha numa empresa, não pode fugir do organograma, né? Você tem que seguir ali, porque se você age de maneira diferenciada, você vai ter problemas. Então é bom que nós prestemos bastante atenção no organograma da evolução. A criatura pensante é um ser incompleto ainda, porque você é completo. Completo no quê? Não faça isso. Você está se enganando. Todos ainda somos incompletos, em constante processo de aprimoramento, de transformações, em prolongado esforço para desenvolver os potenciais psicofísicos, parapsicológicos e mediúnicos nela em latência. Principalmente esse aqui. As pessoas não dão conta das suas mediunidades, que todos temos. E por não darem conta, por não conhecerem, desprezam. Caminha por aqui, aí ele vai por ali e chuta a pedra, machuca o pé.
Está doendo, né? Pois é. Era bom que você conhecesse os processos mediúnicos e como eles funcionam. De repente, quem estava dizendo que aquele caminho era o melhor é o teu guia espiritual, ou um amigo que você tem na espiritualidade. Ele estava vendo que ali tinha aquela pedra e você ia ter problemas. Então, é bom que prestemos atenção nas nossas incertezas, naquilo que vamos fazer, né? No nosso dia a dia, porque somos médiuns 24 horas, então tem que estar em sintonia. Se você não está em sintonia e está vivendo no materialismo, no imediatismo, você vai chutar pedra até cair no abismo. Aferrada às impressões mais grosseiras do ego, olha aí, face ao que considera como fatores indispensáveis à sobrevivência, valores materiais que propiciam alimentação, vestuário, repouso, prazer e tranquilidade entre a doença e a velhice. Problema sério, né? Veja como você tem fatores para te atrair para o materialismo. Desenvolve o apego e exterioriza o sentimento centralizador da posse, mantendo-se em alerta para a preservação desses bens, que lhe parecem de significado único, portanto essenciais. Parecem, e parecem mesmo, e as pessoas se apegam. Ainda há pouco falávamos sobre isso, né? Falávamos sobre esses detalhes, quer dizer, se livrar do materialismo é algo importantíssimo. Você está doente, você tem problema com o vestiário, é de repouso, é alimentação, tudo bem. Mas pense num detalhe importante. Pense, quem te favorece o crescimento quando você deseja é Deus. Então, dá a mão a Deus. Como é que eu vou dar a mão a Deus? Você é espírito. Haja espiritualmente. Qual é o problema que você tem a resolver, meu filho? Não, é porque eu estou com complicado, não sei o quê. Pois é, primeiro, veja qual é a solução espiritual melhor para depois você agir materialmente. Pense nas consequências espirituais e depois haja materialmente. Senão você, não, mas aí eu vou perder tudo isso. Perder o quê, meu amor? Você vai ganhar. Você vai ganhar. Você não vai perder nada. Por que você vai perder? Por acaso você vai levar alguma coisa do mundo que você está vivendo? Você só vai levar o conhecimento, o aprimoramento que você conseguiu dos seus sentimentos. Mais nada. Mais nada. Mas as pessoas se deixam levar pelo prazer, pela ilusão. Não, porque eu estou agradando o outro. Agrade primeiro a você mesmo, espiritualmente. Problema muito sério, né? Problema muito sério. As pessoas têm dificuldades de se livrar dessa conotação, desses detalhes. Então, de repente, é mais importante a alimentação, o vestiário, o repouso, o prazer. Não, eu quero comer aquela comida. Por que não pode ser arroz, feijão e um ovozinho? Não, eu preciso ganhar mais, então eu vou me esforçar para poder comer um filé mignon. Presta atenção. Você tem um corpo que precisa de uma alimentação. Ele não precisa de sofisticação. Ele precisa de benefícios vitamínicos, certo? E você encontra na forma mais simplérrima as vitaminas que você precisa para esse corpo que você está habitando, certo? Acabou. Vestiário, não.
eu tenho que pegar aquela roupa da moda. A etiqueta, viu? Vai. Quanto custa essa que tem a marca X? 1.000. E aquela outra que é igualzinha a essa, que não tem marca nenhuma, foi feita ali pelo Zé Mané. Quanto custa? 50. Então compra de 50. Por que tu vai gastar 1.000 se podendo gastar 50? Certo? É um problema muito sério, né? O repouso, vou repousar. Eu estou em paz. Mentira. Você está na ociosidade. Tem nada de paz aí. O que chamam mais de paz é a ociosidade. Eu escutei um palestrante dizendo assim, se você pensa que você estando em paz está progredindo, não está. Você só progrede no caos. Porque você tem que saber lidar com as situações. É um aprendizado. Prazer. Vou tirar férias. Não, depois da casa espírita, quando eu voltar, eu vou. Não, vou perder algumas aulas, mas não faz mal, não. Cara, não é brincadeira, não. Já me bati muito por isso, sabe? Prazer, tranquilidade. Tranquilo. Tranquilidade é não estar doente, não fazer nada. Vamos em frente. Eu estou agora neste livro que aí está, Ideal Espírita, autores diversos. Em análise à mensagem 75, o instrumento da nossa irmã Sheila. Quanta gente! Quanta gente! Parece que esse é um quadro da Tarsila do Amaral. Parece. Né? Onde estiveres, agradece ao Senhor o instrumento da purificação. Qual é o instrumento da purificação? Tem muitos, né? Uma enfermidade mesmo. Oi? Uma enfermidade, diabetes, por exemplo. São muitos os instrumentos, né? Os conflitos, A as discussões. diabetes me educou na minha alimentação, foi fabulosa. Perfeito. Quer dizer, na tua próxima existência você não vai ficar mais diabética. Não vai ter um problema para curar, porque você já compreendeu como tem que fazer. Sim. Então tá certo. Ninguém vive sem ele. Está aí. Viu? Ninguém vive sem os instrumentos da purificação. Por que você está reclamando? Reclamando do quê? Não, a minha vida está muito difícil. Tem que reclamar não, agradece ao Papai do Céu. Como é que eu vou agradecer uma coisa que está me fazendo mal? Está te fazendo bem. Você que não está entendendo, vai estudar, vai procurar o conhecimento para você saber por que isso está te acontecendo. Você sabe por que está te acontecendo isso? Por que não acontece a mesma coisa com o outro? Pois é, vai procurar o conhecimento. Aqui é o esposo de trato difícil. A lei é a companheira de presença desagradável. Acolá é o filho rebelde. Mas a lei é a filha inconsequente. Hoje é o amigo que se confiou com incompreensão. Amanhã será o chefe áspero. Depois será o subalterno distraído. Agora é o companheiro que desertou. Mais tarde será o adversário, compelindo-te à aflição. Alguns dos instrumentos da purificação, alguns, que existem muitos mais. Então é preciso que compreendamos que tudo que nos acontece na existência é benéfico. O importante é conhecer, saber o porquê está acontecendo. Está acontecendo por algum motivo, mas qual é o motivo? Bom, não tinha dado saber agora, mas procura realizar o melhor com isso que está te acontecendo. Não reclama, não acha ruim, procure melhorar teus sentimentos, procure apurar tua compreensão
E a partir daí, você vai ter momentos muito melhores na tua existência. Porque você está se aperfeiçoando. Você está procurando o caminho melhor. Para de reclamar. Você vai ficar reclamando e não vai fazer nada, vai piorar tudo. Aí na próxima existência, qual é a próxima? Qual é a próxima? Pode ser no plano espiritual, na erraticidade, como também pode ser numa próxima existência encarnado. Porque tu está pensando que lá passa batido, não acontece nada, você está enganado. Lembra daquele moço que recebeu uma pena de 200 anos de prisão lá na espiritualidade? Pois é. Então, abre teu olho. A coisa é séria, não é para brincadeiras. Silencia, aproveita e segue adiante. Isso é Sheila conversando conosco. A pedra recebe no martelo que é estilhaça a dignidade com que se faz útil a construção. Perceberam? A pedra recebe do martelo que é estilhaça dignidade com que se faz útil a construção. Vem a pancada, recebemos o conflito, a injunção, que se faz útil a construção do aperfeiçoamento que necessitas. Eis a questão. E as pessoas reclamam: por que eu estou doente? Por que eu tenho tanto problema dessa ordem? Por que meu filho é desse jeito? Por que minha esposa está dessa maneira? Por que meu marido não faz mais carinho em mim? Não reclama. Procura compreender e alimente os teus sentimentos com a luz. Melhore-os. O metal deve a pureza que lhe é própria ao cadinho esfogueante que o martiriza. Percebeu? Percebeu? Você ficará puro quando você conseguir realmente passar pelo cadinho esfogueante sem reclamações. Pelas situações da vida, pelos problemas que te acontecem, sem reclamar e procurando resolver da melhor forma possível, compreendê-los. Faz parte da existência, faz parte do planejamento reencarnatório, faz parte e nasceu do fato do espírito para esta existência. Então, sejamos compreensíveis nesse sentido, que o que está acontecendo não é para te sacrificar, não é para te maltratar, muito pelo contrário, é para te purificar. Alguém acha o contrário? Não ouvides que o corpo é o santuário de possibilidades divinas, em que temporariamente te refugias para assimilar a lição do progresso. Temporariamente te refugias. Você não vai ficar aqui sempre. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Isso é meu. Não tem nada teu aqui. Não tem nada teu. Isso é completamente... Nem esse corpo que você está usando é teu. Temporariamente te refugias para assimilar a lição do progresso. E qual é a lição do progresso? É a gente procurar entender e compreender tudo o que está acontecendo. É o que nós temos feito aqui
nos nossos encontros, é saber por que as coisas acontecem. É o que falávamos ainda há pouco, não é? Não são as coisas que te chegam, não é a ofensa que bate na tua porta, não é o problema que te aparece, não é o conflito que está acontecendo. O importante é como você vai reagir diante disso. Aí é que está a importância. E essa tua reação tem que ser uma reação de compreensão, de entendimento. É difícil, né? Não é difícil, é aquele prédio alto. Isso tem que ser fácil para a gente. É desafiador, né? Como Joana fala, Joana não fala a palavra difícil, a Joana usa muito desafio. Agora olha só, olha como ficaria esse entendimento para uma pessoa que faz uma palestra, né? Comum, sem um aprofundamento voltado para o espírito. Então ele vai entender ali que ele está passando as coisas no corpo sem reclamar, porque Deus vai dar o progresso para ele material. Você está entendendo? Aí que está o ponto. Você entendeu agora? Quando eu li isso aí, imagina uma outra pessoa dando uma explicação. O progresso aqui né? é espiritual. É espiritual, É aí claro. que está o ponto. É claro. Entendeu? É isso. Então, a pessoa leiga, Quaresma, quando vê isso, leiga, vai numa palestra... Mas sabe por que isto? Você sabe por quê? É porque ainda não entenderam que Jesus veio, Exato. não para conversar com o homem. Jesus falou com o Espírito. Isso. E até agora não entenderam. Entenderam? Exato. Muitos dos espíritas não entenderam. Jesus falou para o Espírito e não para o homem. Por isso que a própria Joana nos fala que as mensagens de Jesus são todas elas atualizadas. E é uma realidade. É uma realidade. Aí na visão daquele que não tem o conhecimento, que ainda não conseguiu entender, vai dizer assim, puxa, eu fiquei doente, eu fiz caridade, e minha vida não muda, entendeu? Agora, olha como uma frase, eu estou vendo os dois lados, estou vendo aquele que não conhece e aquele que já entendeu qual é a mensagem de Jesus. Viu? A casa espírita é a casa dos espíritos. Sim, Pois é, preciso entender isso, não? isso. Mas não entendem. Não entendo. Não entendem. Gostam de fazer festa na casa espírita e acham que está tudo bom. Aí todo mundo, a casa fica cheia quando tem festa. Como se fosse a maravilha. E não é? E não é? Não é? Como nos fala Raul. Raul fala muito sobre essas coisas, Raul Teixeira. Mas as pessoas não prestam atenção. Elas vão à casa espírita assistir alguma coisa, uma palestra ou coisa, e saem, mas é maravilhoso, que palavras bonitas, não entenderam nada. Porque elas estão traduzindo tudo para o ego. Está errado. Está errado. Você tem que traduzir para você, espírito. Para o ego, você está materializando o que não tem nada de material. Aqui não tem nada de material. Sheila está falando com o Espírito. Esse progresso não é progresso material, é progresso espiritual. Cada caminho cede lugar a outro caminho. Cada experiência produz a experiência maior. Toda luta é pão espiritual e toda dor é impulso à sublime ascensão. Será que entendem isso? Será que entendem isso? Que a dor está te convidando para você avançar? Não é para você ficar reclamando e achar que está ruim. Muito pelo contrário, procura cuidar. Você sabe por que você está doente? Não? Depois você vai saber. Porque ninguém fica doente se não promoveu a própria doença. Quando você adoece, é porque você promoveu a própria doença. Você que gerou isto em você, na tua ferramenta de trabalho, mas ela está doente porque você, espírito, está doente. Cuida-te,
conserta a tua mente, para de pensar besteiras, bobagens, de fazer coisas imprestáveis, que a doença não acontece. Ah, mas eu estou com câncer, que câncer ruim, me maltrata tanto. Não, o que te maltratou foi a raiva e a cólera que tivestes no passado, antes de ter a doença. Pois é, alimentaste muita raiva, né? Pois é, olha ela aí agora. O problema é sério. Aprendamos, pois, a entesourar os dons da vida. Está aí, ó. Respeitando os ensinamentos que o mundo nos impõe, na certeza de que, entre a humildade e o trabalho, alcançaremos um dia os cimos da glória eterna. Está aí. É Sheila que está nos falando isso. Entesourar os dons da vida. Muito bem. Tem mais. Agora é Emmanuel. Mensagem perante a reencarnação. Vamos ver o que diz Emmanuel no Portal da Luz. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Daí. Do que você reclama, Rose? Graças a Deus, ultimamente eu não reclamo de mais nada não. Então tá bom. Então tá certo. E você, Graça, tem reclamado de alguma coisa? Não. Não. Ao contrário, só agradecendo, né? Mas eu conheço pessoas que estão reclamando ainda hoje. E frequentam a casa espírita faz tempo. Mais de 40 anos. Eu as conheço. Eu não me sinto no direito de reclamar. Eu vejo tantas pessoas com problemas Se você- mais sérios que É. eu não me sinto no direito. O que você acha de uma pessoa que você conhece há mais de 40 anos e ela continua reclamando até hoje? Eu não vou muito longe não. Você acha que ela aprendeu alguma coisa? Eu tenho uma irmã desse jeito. Você, não, estou falando de uma pessoa que frequenta a casa espírita há 40 anos e continua reclamando até hoje. Ela aprendeu alguma coisa? Se aprendeu foi pouco, né? Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada, aprendeu a reclamar. Mas não dentro da casa espírita, não, lá fora. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. Por isso falo tanto em reencarnação. Essa é a base onde nós vamos penetrar mais profundamente. É justamente na reencarnação. Está aí. A aquisição do conhecimento reflete na lei da reencarnação. Tem tudo ali. E as casas espíritas deveriam trabalhar mais. Não falar reencarnação. Não, a reencarnação é para você pagar a dívida. Que eu te digo, quanto é? Tem que acabar com isso, sabe? Educar. Você reencarnou? Não, isso é para sofrer mesmo. Para você expurgar os teus males. Não, não é bem assim não. Você pode ficar sofrendo 500 reencarnações. Talvez nós tenhamos passado por isso. Não é isso. Você reencarna para aprendizado e não para sofrer. Mas eu sofro, é claro, porque esse é o teu aprendizado. Aprende com esse sofrimento que aí está. Aí fica difícil da pessoa entender, né? Fica difícil de compreender. Mas eu estou sofrendo, como é que eu vou aprender? Pois é, você está sofrendo por quê? Algo fizeste, provocaste o sofrimento. Ou você acha que Deus dá um sofrimento para você? Está enganado. Deus quer que você seja feliz. Ele coloca à tua disposição o livre-arbítrio. E aí, fazes o que desejares. Parece. Tem um detalhe, hein? O teu livre-arbítrio, não pensa que é tudo, é limitado. Muito limitado ainda, você está no planeta Terra. Às vezes eu fico conversando comigo mesmo, né? Aí eu estava assim pensando, né? E se eu for pro exílio? Poxa. Se você for pro exílio, Não, escuta meu eu não vou lá te buscar não, viu?
Eu vou ficar chamando você para você me escuta. Aí eu fiquei pensando assim, se eu for para o exílio, puxa vida, Deus vai me exilar de novo? Aí, mas ele está me castigando. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, pá, pensa, minha filha, sou Deus agora. Como é que você quer que eu te reeduque se você não quer aprender? Você tem que aprender de alguma forma. Pois é. Então, aí você faz. É por isso que eu falei com você quando eu cheguei, a necessidade da reflexão. Eu mesma coloco um problema, eu mesmo, como é que eu resolvo isso? Como é que a entidade, com o espírito mais elevado, vai me ajudar? É dessa forma que você vai construindo coisas para entender por que tem determinadas situações, por que eu tenho que me reeducar, por que eu tenho que agir de alguma forma. E você só reencarna onde existem instrumentos para essa tua educação. Ninguém reencarna em local impróprio. Todos reencarnam no local onde tem os fatores necessários para que esse espírito evolua. Por isso, a ambientação reencarnatória. As pessoas não pensam. Tem pessoas que negaram. Quando eu falei em ambientação reencarnatória, negaram. Não, eu vou para onde eu me sentir melhor. Então vá. Você pode chegar até no inferno e achar que lá vai melhor. Vá. A ambientação reencarnatória é ponto pacífico para o teu aprimoramento espiritual. Quando você foge da tua ambientação reencarnatória, você está procurando algo material. Com certeza, você se infiltrou pela materialidade. Era melhor? Então vai. E você não avança. Depois não reclama do exílio. Aí é que está o problema. Porque lá no exílio é onde vão ter as ferramentas para se curar daquilo que você não se curou. Aonde estavas? E estava muito bom, estava melhor, não estava? E aí vem o grande fator, o grande problema, que muitos espíritas também não falam nisso. Ao exílio, você vai para o exílio, o que vai te acontecer? Você vai ocupar um corpo inferior, você vai ter um perispírito inferior ao que você habitava, se hospedava, e certamente vai ser limitado o teu poder mental também. Evidentemente, você vai trabalhar com uma ferramenta inferior. Antigamente você batia um prego com uma pedra. Hoje você bate com um martelo, não é? Pois é, porque avançou. Então, se você está num avanço batendo prego com martelo e você tem que ir para o exílio, onde bate com a pedra, o que vai acontecer? Você não vai poder usar todo o teu potencial, todos os teus conhecimentos. Eles vão ficar limitados ao teu corpo, aos teus corpos perispiritual e físico, porque você está no mundo inferior e ali os corpos são inferiores. Você acha que quando os capelinos vieram para a Terra, eles podiam usar todo o conhecimento que traziam? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Eles estavam ocupando corpos inferiores ao que eles estavam habitando no planeta do sistema Capela. Simples, não? Possibilidade até da energética, né? És um espírito eterno, envergando temporária forma física à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Daí, você não vai ficar com esse corpo? Isso é uma ferramenta de trabalho. Está aqui. Coisa que a gente já deveria ter, sabe, colocado firme na nossa mente. É isto. Eu estou com uma ferramenta de trabalho. O que eu faço com ela de melhor? Para mim, espírito. Eu tenho uma amiga que a mãe dela faleceu já tem uns 3, 4 anos e ela foi exumar lá os restos, lá, essas coisas, né? Aí ela disse, eu vou prestar a minha última homenagem à minha mãe. Aí quando eu li aquilo, a mensagem, eu liguei para ela, olha só, vamos lá, vamos conversar. Sua mãe não é nada daquilo que está ali. Aquilo ali, eu usei aquilo ali. É uma vestimenta. A vestimenta se deteriorou, se desgastou e sua mãe está num lugar muito melhor, sua mãe é espírito.
Ah, eu sei, mas no primeiro momento eu percebi que não era isso que ela tinha entendido. Ela achava que aquilo ali era uma parte da mãe. Eu disse, não fica nesse pensamento, porque sua mãe não precisa ser levada àquele local. Ela já passou dessa fase. Eu estava falando isso com ela. Observa os próprios hábitos. Está chorando, né? Presta atenção. Sim. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Sim. Pelas nossas tendências a gente sabe. Está vendo, Rose? Você já fez essa observação? Já. Hã? Eu já fiz as minhas. Ela já fez mais ou menos. Já me contou algumas coisas que eu fiquei arrepiado. Analisa os que te rodeiam. Observem esse detalhe. Diz respeito à ambientação. Analise os que te rodeiam no círculo doméstico, social, e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Emmanuel já não estava nos falando da evangelização de espíritos? Sim. Daí, e a gente não conseguia enxergar, não é? Não. Você está enxergando melhor agora, não está? Mesmo sem óculos. Perfeitamente. É isso. É isso. Isso. Por isso a evangelização do Espírito chegou em determinado momento. Eurípides percebeu isso. Porque ele já veio ele já tinha esse comprometimento, não é? E chegou a Jesus e apresentou: vou colocar isso em prática, essa metodologia, para levar para as pessoas conseguirem enxergar o que já está na codificação, o que os amigos espirituais já trouxeram para o solo terrestre. Daí. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Emmanuel. Eu acho que Eurípides percebeu o quanto nós somos limitados para raciocinar. Mas ele também ainda é limitado. Não, eu digo, peraí, tá? Eu entendi, eu sei, tudo bem. Eu digo assim, quando nós ainda estamos, muito pequenininhos, vamos ver se de uma revisão, de uma outra forma, para ver se é igual professor. Mas ele é professor. Eu falei limitado, de repente quem vai ouvir o vídeo está pensando que eu estou dizendo que ele é como nós. Ele está bem mais acima, né? Bem mais elevado. Você que está vendo aqui agora é isso, viu? Isso é só para ela refletir um pouco. Né? De vez em quando a gente dá essas copiadas que... Eu sei. Entendeu, né? Estou Então tá bom. no processo. Tem mais. André Luiz. Missão antes do berço. Prestem atenção nessa mensagem de André Luiz. Veja se a mensagem não se encaixa perfeitamente dentro de detalhes que já vimos estudando a evangelização de espíritos. Percebam. Vamos a ela. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, você terá pedido. O que ele está dizendo? Nós participamos do... Você terá pedido. O que ele está falando conosco? Reencarnar. Sobre o fato do espírito. Perfeitamente. Fato do espírito. Ah, tá. Ok? A deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos. Você pediu. Está reclamando do quê? Tua perna está torta? Você pediu. Olha aí. É isso. A enfermidade de longa duração capaz de educar-lhe os impulsos. Está com problema de respiração, né? Cuidado, não fica nervoso desse jeito. Olha, ele te educa.
essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina. Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento, a agressividade exagerada. De repente, aquele que está lá, numa cadeira de roda, ou mergulhado numa cama, e não pode ter essa agressividade exagerada. Agressividade em todos os sentidos. Não é só de agredir o outro, não. A agressividade com ele mesmo, de fazer o que não presta, se agredindo. Lembrem do Jerônimo Mendonça, não é? Que era filho de um dos reis lá na antiguidade, né? E fazia tudo que era bom para a materialidade, né? Pintou e bordou, e depois veio como Jerônimo Mendonça, aquele espírito lá, entrevado numa cama, só mexia a boca, mais nada. Se regenerou, porque ele era comedido, ele compreendeu, mas foi preciso aquele estado para que ele resgatasse aquela façanha toda que fizeram no passado. O complexo psicológico que lhe renove as ideias. O lar amargo, onde possa aprender quanto vale a afeição. Esse é um problema muito sério, né? A gente está vendo por aí, né? Está vendo por aí, né? É o sujeito que bate na mulher, bate no filho, mata a mulher, mata o filho, porque o lar amargo, quer dizer, não compreendeu nada. Vai para o exílio sem questionamento, não tem como. Um espírito desse não pode ir avançar para um mundo melhor. Como? Se ele ainda não compreendeu nem o que está fazendo por aqui. Veja que situação. Um sujeito desse, depois vai ficar entrevado numa cadeira de roda em algum lugar para ele sentir e começar a melhorar. Não vai melhorar de uma vez só, não. De repente, naquele exílio que ele foi, ainda vai ser exilado para um outro, mais inferior. A coisa é séria. E nós estamos no limite. 2024, né? Não é isso? Para 60, quanto falta de 24? 40, será? 40, talvez. É, mais ou menos. 36, né? 36? 36? 36. Nós estamos há 36 anos para entrarmos na regeneração plena, segundo Emmanuel. Falta pouco, né? Falta pouco. Então é bom? É bom? Olha, prazer não quero agora não. Agora eu vou cuidar de mim. Isso a coisa é séria. A coisa é muito séria e é preciso que nós consigamos refletir sobre isso. Para amanhã não achar que está ruim e chorar, porque não vai adiantar nada. Você pode chorar quantas vezes você quiser, pode achar que está ruim quantas vezes você quiser, mas o exílio é teu lugar, meu irmão. Eu assisto um palestrante universalista, né? Ele diz, dentro do que ele estuda, do Evangelho, de Ramatiz, ele diz que no máximo vai ficar na Terra só 1 milhão de pessoas. Só vai ficar na Terra 1 milhão. Ele não tem essa conta. Ele não pode falar isso, porque ele não tem essa conta. A maioria vai embora. Lembra que você disse que era 2 terços? 1 milhão? Não, 1 terço. Eu falo que é menos de 1 terço, mas eu não sei quanto é 1 terço daqueles que vão ficar. Não sei, eu não posso afirmar. Números eu não posso afirmar. Ninguém pode afirmar, né? Ele pode ter falado isso dando uma ordem de grandeza, né? Para dizer que era muito pouca gente. E é verdade. São muito poucos os que vão para a regeneração. Isso Zacarias já falava. E no Velho Testamento, imagina. Veja como nós ainda estamos longe, né, de
e compreendermos melhor. No Velho Testamento, Jesus já colocou lá um irmão nosso para nos informar isto, que menos de 1/3 segue na terra e nós não aprendemos. Impressionante isto, não? Olha, 500 anos antes de Cristo, Zacarias já falava disso. É brincadeira, não? Como nós costumamos aprender. Mas é assim mesmo. Falávamos de Rabi aqui, na vez passada, falamos de Rabi, foi vez passada, não me lembro mais. Num desses encontros falamos de Rabi, que viveu com Josué, não é? Depois que Moisés foi, Josué assumiu. E Rabi era amiga de Josué e ajudava Josué lá no que ele desejava fazer. Ele era uma prostituta. E depois veio como Maria de Magdala, trazendo ainda o ranço daquele lugar. Mas, como Maria de Magdala, ela conseguiu aceitar Jesus. E depois estava aí como Madre Teresa de Calcutá. Veja o tempo para o Espírito chegar a um bom caminho. De Josué a Maria de Magdala, a Madre Teresa de Calcutá. Imagina quantos séculos por aí. E nós ainda estamos por aqui, tentando aprender e compreender tudo isso. O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho, parou ali mesmo, entendeu? O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho. Você não consegue chegar, você quer, mas não consegue, porque você está querendo chegar para dar expansão ao teu orgulho, mas você está sendo impedido. Porque a vida, a ambientação te coloca nessa posição. Não tem como. Como aquele político que estava mexendo na lata do lixo, lá que Raul viu. Não tem como. E ele não podia fugir daquela situação. O traço de prova que lhe impõe obstáculos é imposto. Não tem como você fugir. É como o sujeito que cortou as árvores lá na Amazônia, 200 anos de prisão. Ele reencarna num lugar onde ele vai ter que cuidar do campo, vai ter que plantar, vai ter que colher, para aprender, para se educar. Então não adianta, quando você tem que passar por uma prova, por uma expiação, não tem como fugir dela, você vai passar. Para você aprender. Você vai ter que ter uma doença que vai te incomodar bastante. Você vai ter a doença. Não adianta você querer dissipá-la, porque ela não vai embora, ela vai contigo até você aprender. Se dessa reencarnação você não aprendeu, na próxima você terá mais. Que tamanho era a doença que você tinha? Era mais ou menos assim. E aí? Não aprendeu nada? Na próxima vai vir desse tamanho. É sempre assim, até que a gente desperte como espírito para sermos melhores. Não importa em que situação, mas Deus sempre nos dá a ferramenta para o despertamento. O reencontro com os adversários do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo o resgate de antigos éticos. Isso aí não tem como. Viu? Dê um abraço na tua irmã, diga-lhe que eu desejo muito bem. Deixa eu só abraçar ela. Dá um estapa. A impossibilidade
possibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. Né? De repente, o cara sabia demais e pintava com aquilo que sabia, achando que estava tudo bem. Aí não consegue. Hoje ele quer, não tem condição, não pode, não vai dar certo, e ele não vai. Até que ele aprenda a usar o conhecimento que tem de bons modos, de boa maneira, não para atacar os outros, para querer menosprezar o outro. O que é o outro? O outro é o quê? O que é o outro? Oi? Nosso próximo, nós mesmos. O que é o outro? O que é o outro? Oi? Somos nós. Oi? Somos nós. Sim, nós somos o outro. Mas o que é o outro? O outro é a coisa mais importante que nós temos ao nosso lado. Por que o outro é o mais importante? Se o outro não existisse, você teria alimentação para o teu corpo? Se o outro não existisse, você conseguiria pegar uma condução? Então, os outros são sempre as coisas mais importantes na existência, porque eles estão, a ajuda é mútua. Ninguém vive sem o outro. Vá para uma ilha e fique lá sozinha. Você vai aprender alguma coisa? Você vai desenvolver? Tua evolução vai crescer? Mas ninguém consegue ficar só. Até por causa do filme que eu vi sobre o náufrago. Olha só, eu estava pensando aqui que todo Então pense rápido, vai. Existe a individualidade de cada espírito. Eles são evoluídos, eles ocupam uma quinta dimensão onde todo mundo comunga dos mesmos objetivos. Embora eles sejam individuais, ele tem uma mesma meta de amor, de auxílio. Então todos estão na mesma frequência. De várias formas e de várias maneiras, né? Pois é. Evidentemente. Não existe o orgulho, Isso aí é um problema nem sério. a personalidade. Pois é. O orgulho está assim, ó, com materialismo, bem agarrado. Bem agarrado. A impossibilidade temporária para a obtenção de títulos acadêmicos, nós já vimos. A internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação do trabalho pessoal. Aí. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. André Luiz. Aceite as dificuldades e desafios, viu, Rose? Por isso as coisas nos acontecem, para que nós venhamos a nos educar e a compreender, a entender o porquê. Por que nós estamos aqui? Nós estamos buscando o entendimento. Nós estamos buscando o mais. Quero saber mais. Quero entender quem eu sou. Por que isso me acontece? Né? Por que eu tenho esse filho, esse marido? Por que eu moro nessa casa? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu não estou na China, no Japão? Conhece-te a ti mesmo. Oi? Conhece-te a ti mesmo. Tá aí. É conhecer a nós mesmos. Você já se conhece? Não o suficiente. Hã? Não o suficiente. Não o suficiente? Alguém se conhece o suficiente? Acho que não. Acho que não. Ainda não. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 8. Lei de amor. Lázaro. A lei de amor substitui a personalidade. Perceberam? A personalidade é este corpo que você está habitando. Mas ele também transfere os teus sentimentos,
as tuas vontades, não é assim? É claro, mas é claro, és tu que está comandando, és tu que comandas este corpo. Então ele transfere o teu sentimento, a tua vontade, a tua compreensão, as tuas energias, substitui a personalidade pela função dos seres. Quer dizer, você não pode se achar, né? Desinfla, sai dessa, não, isso é por aí, fica pequenininho. Você conhece humildade? É isso, né? Extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Isso é Lázaro, estamos falando. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Por quê? Por quê? Por quê? Por que o sangue resgatou o espírito? Por quê? Porque ele teve que vir para o corpo para aprender que ele é um ser imaterial, que ele é um Justamente, espírito. você precisou usar o corpo. Sim. Ok? Então, ele te resgata como espírito, porque é uma ferramenta de trabalho. E no corpo está o sangue. Ok? E hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. E agora? Sai do materialismo. Não é o materialismo que vai te levar a lugar algum. Quem está falando isto é Lázaro, no Evangelho. Resgatar o homem da matéria. É porque você tem que abandonar a matéria, você não vai levar nada. A minha casa, o meu carro, e daí? Vai ficar tudo aí. O que tu vai levar? Não sabes? O conhecimento, o teu aprimoramento, os sentimentos melhores. É isso que você veio fazer aqui. Então abandonar. Abandonar. Eu não tenho que dar atenção, eu não tenho que fazer. Não tem. Não é assim. Não é que tem que jogar fora, não. Porque a matéria você tem que usá-la. Então você também tem que cuidar dela. Tem que cuidar. Mas jamais se apegar. Nada aqui é teu. Tudo está emprestado para o teu progresso. Não, espiritual. Não é progresso material. O material, o progresso material, as pessoas ainda não entenderam isso. O progresso material que o espírito virá a usufruir depende do seu avanço espiritual. O progresso material de estar no mundo melhor, de estar no mundo onde tenha mais paz, onde haja mais facilidade para a conquista das coisas, sem tanto sacrifício. As pessoas ainda não entenderam, então se preocupam muito no planeta Terra, não é? Porque eu tenho que cuidar disso, eu tenho que ficar apegado à matéria, como se fosse dessa forma que ele vai conseguir melhor. Aqueles que pensam que conseguiram melhor, o que está acontecendo com eles? Muitos deles, porque nem todos são pegos. E o que está acontecendo? Conseguiram carros de luxo, mansões, com piscinas, como seguindo aí. Mas o próprio mundo material, a própria justiça material, já começa a funcionar. Vão para a cadeia, são pegos. Fez falcatrua aqui, falcatrua ali. Não é isso que está acontecendo? Pois é, isso vai acontecer muito mais. Isso vai acontecer muito mais. E isso está acontecendo com eles no mundo material. Porque quando eles forem para lá, para a erraticidade, para o plano espiritual, lá tem contas e dívidas a serem ajustadas espiritualmente. E é muito maior. Vou lembrar mais uma vez. Lembrem do lenhador, 200 anos. E não demora. Lá não é demorado. Lá é... acabou. Não, mas eu posso. Não, não pode. Não pode. Lá não dá para você. Você é vigiado de tal forma que você não tem como escapulir.
A coisa é séria. A falcatrua que você faz aqui, você não consegue fazer lá. E aí, é por isso que Lázaro nos fala: o Espírito tem que resgatar o homem da matéria. Se afasta disso. Deixe a matéria. Não se apegue a ela. Use-a para o teu progresso espiritual. Esse é o detalhe. Use-a para o teu progresso espiritual. Do que você precisa? De 3, 4, 5 casas? Você só precisa de uma. Você está rindo? Pois é, tem que ter casa ali, aqui e acolá. Você está mal. O supérfluo, quando você promove o supérfluo, você está criando problemas para outros que poderiam ter e não tem, porque você tem demais. É o que acontece com a moeda hoje em dia. A moeda está centralizada na mão de alguns. Se ela fosse distribuída igualmente, ninguém estaria passando fome. Dá para entender isto? Só acontece dela estar na mão de alguns por causa da materialidade. E parece que as pessoas não percebem isso. Parece que as pessoas acham isso muito comum. Não, ele tem porque ele trabalhou, isso não é bem assim, não. É porque ele é o... É isso mesmo que vocês pensaram. Está faltando fraternidade com o próximo. Pois é. Fraternidade. Não, está muito longe aí da fraternidade. Pois é. Está faltando Por isso existe mais fraternidade. Porque É por isso que Lázaro está dizendo: tem que resgatar o homem da matéria. Se afasta disso. Abandone o materialismo. Agostinho fala muito sobre isso. A fraternidade é acima da caridade. Por isso que ele fala da caridade primeiro. Muito bem. Agora vamos falar sobre personalidade. Personalidade já é um tema forte dentro da evangelização de espíritos. Personalidade. O que você está escondendo aí hoje? Você está com problema. Depois nós vamos ter que cuidar da Valéria. Depois eu vou conversar contigo. Vamos em frente aqui. A personalidade é um caminho destinado às grandes mudanças reparadoras da estrutura mental e perispiritual a que o espírito se submete. Por quê? Por quê? Por que a personalidade é um caminho destinado a essas grandes mudanças? Primeiramente, por que ela é um caminho? É porque ela pode, você ter uma personalidade de acordo com o planejamento. Você vai ter uma personalidade daquilo que você precisa trabalhar em si próprio, para haver uma mudança no seu caráter. Vai que eu sou uma pessoa agressiva, complicada, a personalidade vai fazer... Vamos aprofundar isso mais um pouco? Como é que nasce a personalidade? Como é que ela nasce? Da onde ela parte? Qual é a base? Qual é a base? Qual é a infraestrutura que dá origem à personalidade? A memória contínua vai fazer com que chegue à memória existencial. Nessa existência, qual foi a base para formar esse corpo que tu está usando aí, que tem o nome de Valéria? A personalidade Valéria. Memória existencial. Não? É o fato A estrutura, qual foi? O fato do espírito. O fato do espírito. O fato do espírito. O fato do espírito. Então, significa dizer, o fato do espírito é o quê? O que é o fato do espírito? É a base da reencarnação. Oi? É a base da reencarnação. Sim. E nessa reencarnação, e na próxima, será o mesmo fato? Não. Então, o fato do espírito não é integral, ele é parcial. Para cada reencarnação, um fato do espírito. Por que ele é parcial para cada reencarnação? Porque quando a pessoa reencarna, aquela personalidade morre junto. Não. Por que o fato do espírito é limitado a cada reencarnação? Ele não é integral. Por quê? Cada nossa anterioridade. Não, por quê? Não, porque muda, né?
que a pessoa vai reencarnar de novo, já não é mais. Mas muda por quê? Muda por quê? Porque precisa evoluir. Porque Tem o fato... há um novo planejamento reencarnatório. Porque o fato do espírito para a existência que vai entrar em curso é proporcional ao nível espiritual do espírito que vai reencarnar. Sim. Acabou. Então, o fato do espírito para cada reencarnação, ele deriva do nível espiritual de cada um. Então, para esta reencarnação, o teu nível é X, viu, Rose? O teu nível foi X. Então, o teu fato do espírito é 1/10 de X. Porque não dá para você pegar o X todo nessa reencarnação, porque o teu nível espiritual não consegue resolver todo o fato que você tem. Certo? Mas, numa próxima reencarnação, você avançou. Então, esse X vai aumentar um pouquinho também. Não é? Se era um X, agora passa a ser 2X. Então, Porque você já tem um nível espiritual maior e você tem condição de resolver aquelas dificuldades, aqueles problemas, aquelas condições que foram apontadas no fato do espírito. E o fato do espírito, ele é resolvido, ele é consumado junto com o guia espiritual, com espíritos especializados. Então ninguém traz um peso maior do que aquele que consegue carregar. Quando você encontra alguém injuriado, isso eu não posso fazer, eu não consigo resolver, ele está completamente enganado. Ele está completamente enganado. Ele está ferindo-se. Porque a condição que ele tem é para resolver aqueles pormenores que ele atualmente está reclamando. Agora, é bem possível também que o espírito, quando reencarna, comece a fazer tudo desregradamente. Então ele promove uma situação para ele cheia de dificuldades que não havia necessidade. Aí é o problema dele. É por isso que a gente tem que estar sempre com boas ideias, com bons pensamentos, para termos ajuda do nosso guia espiritual, que ele vai nos orientar, inspirando-nos no caminho melhor. Eu vou fazer mal à graça? Vou fazer mal à graça. Aí ele chega e diz: não, mas eu acho que eu não vou fazer isso não. Deixa estar que você já está recebendo uma ajuda de um amigo espiritual. Faz isso com a graça não, coitadinha dela. então, olha só, então... Eu estou colocando uma situação, mas evidentemente, quando você está querendo fazer mal a alguém, você não consegue nem perceber o teu guia espiritual. Você está numa frequência completamente díspare. Tá, então agora a personalidade da Valéria morreu. Então, tudo bem. Aí vamos planejar uma nova reencarnação. Então, de acordo com o pouco que eu aprendi nessa existência, vai ser levado em consideração para acontecer um novo fato do espírito. Perfeitamente, mas é isso. A cada existência é um fato novo. É um fato novo. Eu não estou dizendo que na próxima existência você terá um fato mais interessante porque você evoluiu. Você pode ir para o exílio. Sim. E se você for para o exílio, evidentemente, tu já viu, né? Tu arranjou mais farpa para o fato do espírito. Sim. Né? E aí tem um detalhe maior também. Nem sempre para todos é realizada uma reencarnação, um processo reencarnatório individual. Você pode vir a passar por um processo reencarnatório padrão, que você não vai fazer um fato do espírito. Você vai ter um padronizado. Deu para entender? Não, padronizado. Não deu para entender? Não, padronizado não. Você não vai passar por um processo reencarnatório individual, aonde você vai estar com o guia espiritual, vai estar com os amigos especializados,
para levantarem o fato do espírito, para fazer um planejamento reencarnatório, Peraí. Então, para participar, de repente, do teu mapeamento genético. Você não está com essa disposição. O teu nível espiritual não... Você não tem méritos para esse processo. Então você tem um processo padronizado para reencarnar. Ok? Pelos amigos espirituais. Eles têm um processo padronizado no qual visa também o teu avanço espiritual. Mas você não participa dele individualmente. Eu acho que você vai ter problema. também tô achando. Você não vai ter escolha, Valéria. Se eu não tiver, eu só não quero assim, vou. Obviamente, esses espíritos mais perturbados e desequilibrados que vão de repente para o espírito, eles não vão fazer um processo reencarnatório individual. Não tem condição para isso. Assim, eles estão destrambelhados mentalmente, estão num desequilíbrio muito grande, então eles vão ter uma reencarnação padrão no exílio. Que os amigos espirituais conhecem-no, sabem o que eles precisam, sabem o que ele precisa, sabem que caminho ele tem que tomar. Então eles vão elaborar essa reencarnação padrão para ele. Acabou. É essa daqui. Evidentemente que quando eu falo padrão, não é que é igual para todos, não. Certo? Existem detalhes ali, cabível a cada um. Me passou Ok? depois ao mesmo tempo. O cara que matou uma formiga não é igual àquele que matou o irmão que estava ao lado dele. Ok? É isso. Mas é padrão, ele matou. Deu para entender? Eu matei barato, e agora? Barata também eu mato, diariamente. Olha só. Destinado a grandes mudanças reparadoras da estrutura mental e perispiritual. Essas mudanças mentais e perispirituais, elas estão justamente no planejamento reencarnatório. Como você vai lidar com esse teu planejamento reencarnatório? Porque ali ela está preparada, o planejamento está preparado para que isso aconteça, a que o espírito se submete. E esse planejamento nasceu do fato do espírito. Tudo tem origem no fato do espírito, para a existência em curso. Para cada existência em curso, um fato diferente, e todos os outros processos que seguem, todas as outras etapas, partem do fato do espírito. Não tem como ser diferente, certo? Mas vou repetir, nem todos fazem um processo reencarnatório individual. Existe um processo padrão para aqueles espíritos que não têm condição mental, méritos para passarem por um processo individual. Então, esse fato do espírito também vai na mesma situação, que, como é que você falou, individual? Não, sem ser individual. Padrão. Também tem o fato do espírito padrão para esse grupo? Como? Tem. O fato do espírito também existe para quem para quem é padrão também. Sim, não. Como é que é? Eu não estou entendendo. O fato do espírito, mesmo que seja uma reencarnação padrão, existe um fato do espírito para eles também. Para esse quem? Não estou entendendo o que você está dizendo. Padrão, meu filho. Padrão, sim, fato do espírito padrão. Para determinados espíritos que não têm méritos. Sim, então pensei, a pessoa que tem vícios, né? A pessoa que faz uso indevido de determinadas coisas, então seria um padrão para ele. Depende do nível de tudo isso. Eu não tenho essas respostas. Entendi. Depende do nível. Por isso eu estou dizendo, por isso eu estou falando em mérito. Certo? Porque eu não sou capaz de avaliar esses outros detalhes. Eu não tenho condição de avaliar se é por vício, se é por mania, se é por equívocos. Então deixa eu esclarecer o que veio na minha cabeça. Eu conheço uma pessoa que ela é super bacana, ela ajuda todo mundo na comunidade, mas ela tem vícios. Entendeu? Por isso que eu estou te perguntando. Ela tem vícios, tudo bem.
ela tem vícios, mas de repente tem que ver por que esse vício acontece, por que ele se dá, em que situações isso se passa. Quer dizer, as vertentes do vício são muitas. Tem gente que tem vício e que acontece um fato simples e ela abandona aquele vício. E tem outros que acontece um fato desse tamanho, cai um pedregulho na cabeça e o vício continua. Então depende muito. Até que ponto isso está plasmado nesse espírito? Até que ponto esse detalhe ocupa a mente desse espírito? Aí um amigo espiritual vê o perispírito, caramba, você está negro, hein, meu irmão? Aí tem problema, né? Tem problema. Mas eu estou vendo aqui, tem uma luzinha aqui. Essa luzinha é motivada por quê? Prestem atenção. De repente aquela luzinha é motivada por aquela que foi mãe daquele espírito quando ele estava encarnado. Certo? E de repente o amigo espiritual, em atendimento àquela mãe, vai fazer alguma coisa a maior por aquele espírito, por acréscimo, para ver que comportamento. A coisa é muito sofisticada. Nós não temos todos os detalhes. Olha, Isso mostra a você vontade do poderia. quanto mais não. Peraí, não entendi. Falou, ficou junto. Aqui é a menção à estrutura mental. Fala alto, porque senão. Ali, a alusão à estrutura mental e perispiritual. É. À luz, né? À luz da doutrina espírita, o termo mente traduziria que conceito? Não entendi o que você falou. Qual seria o conceito de mente? Mente? Na perspectiva da doutrina espírita. A mente é um espírito. A mente é um espírito. Tá bom. Agora, se você quiser uma definição mais profunda, eu não a tenho. Está no espírito. A mente é um espírito. É dali. O perispírito, né? O perispírito, ele seria. O perispírito, né? Ele seria o reflexo da atuação mental sobre o fluido cósmico universal. O perispírito é todas as condições que o espírito traz com ele. É daí que forma o perispírito. Mas quando o espírito se apresenta, né? Se apresenta visualmente a evidência, ele está sempre vestido, né? Está sempre vestido. Essa roupa, né? Essa roupa, juntamente com a forma, é fruto, né? É fruto da atuação mental sobre o fluido cósmico. Perfeitamente. Tá. É fruto da atuação mental. Tá. Tanto é que já falamos aqui, inclusive, de um espírito amigo nosso, que ele se apresentava como preto velho. Ele se apresentava como preto velho, falava como preto velho, até uma determinada etapa da nossa existência. Ele se manifestava como mamãe, né? Até uma determinada etapa da nossa existência. E dali para diante, ele deixou de se incorporar, de se manifestar como preto velho, não é? Aí a mamãe falava para mim: o teu amigo careca chegou. Eu já sabia que era o que ele passou a usar uma roupagem após aquele estado de preto velho. E ele tinha uma estima muito grande por aquela roupagem, porque foi ali que ele se regenerou. Né? Então o espírito, quando acontece, quando ele alcança um determinado nível, ele pode mudar a sua roupagem. Ele muda a sua roupagem. Ele pode se apresentar com uma veste branca, de repente com uma veste azul. Ele muda. Inclusive ele pode se apresentar com na forma de várias personalidades que ele ocupou antes daquela última personalidade. Bezerra se apresenta no Tupiara, é uma casa espírita que tem lá no Engenho de Dentro, que nós conhecemos bem, não é? E ele se apresenta como preto velho, e ele faz curas lá como preto velho.
se manifesta como tal. E quem o vê, vai vê-lo como preto velho. Quer dizer, os espíritos têm essa flexibilidade quando alcançam um determinado nível. Qual é o teu nível, Valéria? Agora, mente é espírito. É o espírito. Falou na mente, é o espírito. O que muita gente confunde. Aquele que não estuda, fala, não, mas a minha mente... Não, você está falando do cérebro, não é da tua mente. Sim. Né? O cara aponta como se a mente estivesse aqui. Ela não está. Né? Aqui é a caixa receptiva da mente. Né? Então, vejam, as grandes mudanças reparadoras da estrutura mental e perispiritual. Sim, porque o teu perispírito, ele vai refletir aquilo que tu és como espírito, ou seja, aquilo que tu és como sentimento, como conhecimento, né? Como atitude, como comportamento, ele reflete. E aí então você vai ter uma série de matrizes mentais, né, que vão ficar coloridas de acordo com os sentimentos que você esteja emanando. Nós vamos ver isso mais adiante. A educação do espírito contribui com essa mudança a partir do momento que ele entra em contato com sua consciência existencial e toma conhecimento da importância do fato do espírito em sua existência. O que estamos falando aqui? Essa mudança aqui, a educação do espírito contribui com essa mudança, as mudanças reparadoras que precisamos fazer. A partir do momento que ele entra, o espírito, em contato com sua consciência existencial, com sua memória existencial, e toma conhecimento da importância do fato do espírito em sua existência. O que significa dizer que o fato do espírito está gravado aqui na memória existencial. A memória existencial está diretamente ligada à personalidade, porque ela é única. Ela é única. Não existem duas personalidades, como não vai existir duas memórias existenciais iguais, dois fatos do espírito iguais. São sempre diferentes a cada reencarnação. Ok? Então, quando você entra em contato com sua... Como é que você faz para entrar em contato com sua memória existencial? Qual é a maneira prática, justa e tranquila de você estar sempre ligado na tua memória existencial? Sintonia. Oi? Sintonia. Como é que você faz essa sintonia? Oi? Bons pensamentos, boas ações. É isso aí. É isso aí. Bons pensamentos, boas ações, pensando no bem, não pensando em nada que seja ruim, em porcarias, em fazer mal, coisas imprestáveis, equivocadas. Aí você está em sintonia com o teu guia espiritual e automaticamente em sintonia com a tua consciência ou memória existencial. Acho que eu vou falar não tem outra condição. E aí você vai fazer o melhor para as grandes mudanças reparadoras. Então você não vai mais reclamar daquilo que você estava reclamando, porque você passa a ter uma sintonia maior com a tua memória existencial, com o teu fato do espírito que você se comprometeu, é um compromisso que você assumiu para realizar na tua existência, reparar aquele problema. Não, eu quero fazer a reparação com esse espírito, por isso ele está ao meu lado, e eu então vou agir da melhor forma possível. Quando você entra em desequilíbrio, quando você começa a fazer coisas indevidas, você se desliga da tua memória existencial e passa também a não ter a inspiração do guia espiritual, aquele que te acompanhou
e conhece a tua memória existencial, ele conhece o teu fato do espírito, ele sabe do teu planejamento reencarnatório, ele sabe o que você precisa fazer. Por isso, quando você está em boa sintonia, eu tenho que resolver isso, não sei o que eu faço, vou por ali ou vou por aqui. E você fica na dúvida, mas você, como está com boa sintonia, ele te ajuda. Não, acho que eu vou por aqui mesmo, né? Eu vou por aqui. Você recebeu ajuda, você nem percebe, você não percebe, mas como você está em boa sintonia, ele te ajuda. Como nós também recebemos ajudas de outros espíritos bons, mas o guia espiritual também está sabendo. Quando ele vê que você está recebendo ajuda, ele não precisa nem ver, mas quando você está recebendo ajuda dos amiguinhos que querem te perturbar, aí você cria um anteparo, ele não consegue nem te ajudar, aí você fica à mercê dos amiguinhos, aí é um problema sério, aí não, vou por ali, aí você vai e vai chutar pedra. Dá para entender? É assim que funciona, não tem como. Quando você toma boas diretrizes, bons caminhos, a ajuda do alto sempre chega. Não tenha a menor dúvida, sempre chega para te ajudar naquilo que será melhor para você. Não tenha a menor dúvida. Quando muitas vezes, muitas coisas acontecem que a gente acha que não é bom, que não está certo, eu não mereço isso. Não é verdade, é porque isso é melhor para você. Então aceite plenamente, procure corrigir, corrija. E tem um outro detalhe mais especial ainda: quando você se supera e vai além, muitas daquelas injunções que estavam planejadas para acontecer podem deixar de acontecer. Já contamos casos aqui. Podem deixar de acontecer. De repente, a Rose estava programada, segundo. Por que você está olhando para a Valéria? Estava programada, porque é para falar para ela? Vou falar por quê mesmo? A Rose estava programada para ter uma situação muito séria, né? Quando ela completasse determinada idade. Mas aí a Rose agiu amigavelmente com tudo, fez tudo da melhor maneira, né? Se corrigiu numa série de comportamentos. E aquele fato deixa de acontecer. Mas por que deixa de acontecer? Deixa de acontecer porque o seu guia espiritual, conhecendo o seu planejamento reencarnatório, vai a um patamar mais alto dos amigos espirituais. Ele chega lá e diz: olha, esse espírito que está lá reencarnado na personalidade Rose, certo? Está agindo assim, 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 assim. Então vamos eliminar esse processo que não precisa acontecer. Aí os amigos superiores é que vão dar ordem. Eles vão verificar, tudo bem. Então, cortam. É assim que acontece. Não é nada por acaso. E não é no vazio, não. E também não é o teu guia espiritual que vai dizer que não pode acontecer. Porque o teu guia espiritual também não é nenhum santo. Ok? Essa é a realidade dos fatos. O teu anjo da guarda não é nenhum santo, não é nenhum anjo, não. Como fala na Igreja Católica, os anjos da guarda, né? Ele tem uma elevação maior do que a tua, mas ele não é um espírito puro, né? Então ele não resolve, ele tem que levar a patamares maiores. Quer dizer, ele é um correspondente. Aí ele traz em você. E os amigos espirituais então cortam aquilo da tua recaída, você não vai ter essa recaída. Então agora eu já aprendi um pouco mais. Esse conhecimento que eu adquiri, né, ele vai ficar atrelado, né, na minha memória contínua, não é isso? Todo esse apanhado que eu fiz de melhor ou se for de pior, fica lá registrado. Tudo. Tá. Tudo. Quando eu te disse tudo, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Bom e ruim e bom. É tudo mesmo.
Por isso, nós estudamos aqui o filtro da consciência. Está lembrada? O filtro da consciência? Vai lembrar depois quando nós voltarmos a ele. Deixa eu contar uma história rapidinho. Olha só, eu estava passando uma época meio maluca, né? Que eu acho que minha adolescência foi ao contrário. Chegou muito tarde. Aí eu comecei a ter umas ideias doidas. Ninguém gosta de mim, não sei o quê. Eu sou sozinha, eu vou me suicidar. Vai ao assunto. Aí tá, o que acontece? Quando eu pensei no suicídio, eu tive um sono. Aí eu dormi. Fui me levada para um jardim lindo. Uma senhora me chamou, conversou. Aí eu disse assim para ela: olha, eu gostei muito de ficar aqui, eu não quero ir embora mais não. Eu senti isso, estou me sentindo muito bem. Ela disse: não, ainda não é o momento. Aí me empurrou de volta. Aí, desde essa época, isso ficou registrado, né? Então eu comecei a entender que existe um plano, e isso não tinha noção nenhuma de doutrina, né? Isso ficou marcado na minha memória, assim, existe algum lugar que a gente deixa o corpo e vai viver. Aí algumas ideias começaram a se dissipar. Pois é, muitas vezes, muitos dos sonhos que nós temos, nós o deturpamos. E de repente nós somos levados a determinados lugares, até para receber determinadas energias que podem nos ajudar nas modificações que nós precisamos. Sim. Mas lá nós não podemos permanecer porque não temos méritos para isso, certo? Mas conseguimos, de alguma forma, alguns méritos que nos deixam ir lá e voltar. E lá nós recebemos benefícios, mas não podemos permanecer. Agora vamos ver como vamos agir não estando lá. Sim. Também tem essa detalhe, é por aí. Quer dizer, como muitos amigos, irmãos nossos, que inclusive escreveram livros, como a Igorina mesmo, né, que teve em nosso lar, mas ela foi lá acompanhada com Camille Flammarion. Quer dizer, não dava para ela ir sozinha, né? Sim. Se ela foi com Camille Flammarion, porque sozinha não dava para ir. Vamos lá, eu te levo, mas você volta comigo. Lá você não pode ficar, né? E sozinha também você não pode, né? Porque de repente, estou fazendo aqui, estou colocando uma situação, estou dizendo que seria assim. De repente, ela vai em nosso lar e fica com aquele espírito que chegou lá e não foi permitido entrar, né? Aquela médica que tinha feito uma série de arroubos e não pode entrar. Até André Luiz ficou, mas como não vai assistir? Mas não dá para entrar aqui agora. Quer dizer, tem situações que os espíritos se colocam que nem o amparo em determinados lugares eles podem ter. Eles vão ter que sofrer consequências maiores para despertarem, né? E aquela médica ficou lá do lado de fora querendo entrar e ele não permitia. É por aí. Então a gente tem que começar a entender isso tudo. A nova estrutura organizacional que sustentará a nova existência tem em vista a educação de determinados pontos que compõem sua personalidade e que deverão ser trabalhados durante a reencarnação. Veja bem, educação de determinados pontos que compõem sua personalidade. Porque na personalidade você transfere quem tu és. Você está usando essa personalidade aí de Valéria, mas você transfere quem tu és. Se você é uma pessoa cheia de irritação, de aborrecimentos, de cólera, de bondade, de amizade com o próximo, de olhar para o próximo, e com todos os próximos que você olha, você diz: meu bem, meu amor. É assim? Por que você está rindo? A coisa é séria. Pois é, mas deveríamos ser assim. Né? Deveríamos ser assim. Então na personalidade você transfere. Você está usando, né? Você está usando esse corpo aí que recebeu o nome de Ingrid, né? Mas você transfere os teus sentimentos. Evidentemente que sim, né? E quando a gente fala que a personalidade é única, é porque ela foi construída, né? O mapeamento genético dela é que dá a possibilidade de você resolver tudo que foi pautado no teu planejamento reencarnatório. Por isso ela é única. Não os sentimentos que você transmite por ela. Esses sentimentos vão variar. De acordo com a personalidade que você assumir, você vai transferir os sentimentos que você traz contigo. Na mente.
Porque é na mente também que está a memória contínua. É na consciência espiritual que está a memória contínua. Então não tem jeito. E é ela que você vai procurar corrigir a cada personalidade que você ocupar. Porque é a personalidade que você ocupar que vai melhorar o teu caráter, e dependendo de você, espírito. Então muitas das coisas que a gente vê por aí, que a pessoa diz, está vendo? A personalidade desse sujeito não é personalidade, é o caráter dele, que ele transfere pela personalidade, claro. Vai transferir por onde? Não, ele está ocupando aquela ferramenta, é por ali que ele transfere o caráter dele. Não. O cara é ladrão. Está onde? Está na personalidade? Está no caráter. Está nele, é espírito. E o caráter é ligado diretamente, né, à consciência espiritual, e não à consciência existencial. A coisa é séria, né? Retornando ao processo reencarnatório. Por que coloquei isso aqui? Isso deve ter sido ajustado ao longo da nossa primeira apresentação. Vamos ver o que se cuida. Os vetores reencarnacionistas. Já falamos disso? Já. Já, né? Já. Por que está voltando? Revisão. Vai aprender mais. Já Vou fazer uma pergunta. Por que no Novo Testamento, em vários capítulos, é repetido sempre: haverá choro e ranger de dentes? Por quê? Para gravar, bem na Oi? É para ficar bem gravado. É isso aí, é justamente isso. É por isso que repetir é sempre bom, é ficar bem gravado. Porque senão, era uma só vez, lá no Velho Testamento, choro e ranger de dentes. Na parábola dos talentos não aparecia mais, mas aparece por várias vezes. Quem pode falar disso, para ver se ficou gravado? Quem são os vetores reencarnacionistas? Aqui. Os vetores reencarnacionistas nos atraem, proporcionando ao espírito novas oportunidades evolutivas, novas experiências perante os estímulos que a reencarnação proporciona. Quem são esses vetores? Aonde eles estão? São grandezas que indicam módulo em força, ok? Direção e sentido. Sentido pode ser para lá, para cá. Negativo, positivo. Sentido. Direção é isso. Sentido para lá, para cá. Muita gente confunde direção com sentido. Falam direção, estão se referindo a sentido, né? A palavra usada erroneamente. E aí? Bom, na minha opinião, fica gravado, tem que ficar gravado na memória, porque sendo assim, nós evitamos praticar muitas coisas ruins. Não estou entendendo o que você está falando. Não, quando a gente pensa no choro e ranger de dentes, a gente desiste muitas vezes de fazer uma coisa errada. Não, mas eu estou falando de vetores reencarnacionistas. Sim. O que você está falando? Eu estou falando, o senhor não falou, não perguntou no início? Oi? O senhor não falou por que está escrito várias vezes? Não, mas isso aí é outra coisa. Aí eu falei de repetição. Aí eu não falei do vetor reencarnacionista. Eu falei do vetor reencarnacionista no termo de ele está sendo repetido outra vez. Como está porque eu perguntei, como no Velho Testamento, no Novo Testamento, por várias vezes está repetido choro e ranger de dentes, para mostrar que há necessidade, muitas vezes, de estar se repetindo determinados valores, determinados termos, para que nós possamos gravar e entender o posicionamento. Isso aí nos freia, para a gente errar. Pois é isso aí, perfeito. Então vamos aqui. Vetores são núcleos energéticos
construídos com os sentimentos. Perceberam? Ih, caramba. Que tamanho é o teu sentimento de amor? Agora eu pensei. Que tamanho é o teu sentimento de amor? Ah, ainda tá. É assim Não, menor. ou assim? Não, menor. Isso é um módulo, ok? Ele pode ser muito ou pouco. Você pode me amar muito ou me amar pouco. Depende do teu sentimento. Que tamanho é esse sentimento? Eu não sei avaliar. Que tamanho é o teu sentimento de oposição a determinadas coisas? Esse é o módulo. São núcleos energéticos construídos com os sentimentos emanados pelo Espírito, que tem força atrativa ou repulsiva, de acordo com a lei de similitude. Eu fiz uma confusão. Ah, eu gosto daquela pessoa porque ela é egoísta tanto quanto eu. O problema é teu, né? Entendeu? Eu gosto daquela pessoa que ela é tão carinhosa. Eu também tenho esse detalhe. Eu já Você estou não- nesse lado aí. Né? O lado egoísta não me atrai, né? Não, né? Pois é, esse não presta não, né? Então é isso. Agora, vejam bem. Esses vetores energéticos têm muito a ver com o que a gente vai ver mais adiante, que é a progressividade da esperança. Esses vetores aqui, você é que vai dar ênfase a eles. Porque diz vetores reencarnacionistas, porque são fatores que você assumiu no teu planejamento reencarnatório. Aí é que está o detalhe. Por isso são vetores. Eles estão contigo no teu planejamento reencarnatório. Agora, quem vai dar força a eles são você. Quem vai fazer com que o módulo deles seja maior ou menor é você. Quem vai extingui-los e não vai dar valor nenhum é você. E aí, depois nós vamos ver, é onde entra a progressividade da esperança. Entende? Então, não é alguma coisa que você vai visualizar, não. É sentida. Ah, então já. Não, você não vai ver. Ah, olha o vetorzinho aqui. Não, não é isso não. Isso você vê na matemática. Sim. Lá, na faculdade. É porque eu pensei em formas de pensamento. Hã? Eu pensei nas formas e pensamentos. Você que tem a forma de pensamento? De acordo com aquilo que eu penso, eu posso criar. Não, você não vai criar nada. Eu estou falando de vetores reencarnacionistas. Isso aí então tá difícil para mim. Eu não entendi Então, esses módulos de vetores estão de acordo com o que você programou no teu planejamento reencarnatório. Diz respeito à tua reencarnação presente, relativo aos teus sentimentos. Ok? Você pode gostar mais ou gostar menos. É um sentimento que você tem. Eu gosto mais ou gosto menos disso aqui. Eu gosto mais ou gosto menos desse móvel que está aí. É um sentimento teu. Certo? Agora, se você tiver um sentimento por um móvel dessa ordem, o problema é teu também. Entende? Eu tenho o sentimento de ficar refletindo bastante sobre determinadas questões. Isso é bom. Se as questões forem boas. Se forem que não presta, você está indo para a esquerda. Se elas prestarem, você está indo para a direita. Elas são boas. Olha só, sabe que eu pensei em direção? Tem boa qualidade. Aí entra a qualidade. Qual é a qualidade desse teu sentimento? Eu pensei em direção norte e sul. Sentido, esquerda e direita. Mas é isso. É isso. Você tem o sentimento. Deixa eu ver um sentimento aqui. Um sentimento que pode ir para os dois lados. Um sentimento de. Indiferença? Oi? Indiferença? Você tem um determinado sentimento, qualquer que seja, certo? E esse sentimento, você pode derivá-lo
para a esquerda no sentido positivo, no sentido negativo, ou para a direita no sentido positivo. É um problema teu. E se você derivá-lo para o sentido negativo, você está jogando fora a progressividade da esperança. E se você levá-lo para o sentido positivo, você está se fertilizando com a progressividade da esperança. Por quê? Por quê? Porque você sabe que fazendo nesse sentido, você vai ter amanhã dias melhores. Porque é bom. Porque é de boa qualidade esse sentimento. O nome já está dizendo, né? Ok? Progressividade da esperança, o próprio nome já diz. Progressividade de esperança é uma imantação divina. Sim. Cuida-se assim. É onde está havendo progresso. Nós vamos falar mais sobre isso. Esperança Nós vamos falar mais sobre isso. só pode ter melhorias, né? Então, o sentido negativo, eu estaria dando vazão às minhas sombras. Oi? Sombra? Se você tem sombra, sombra. Joana fala muito de Peraí. sombras. Sombra é tudo que não presta. Então, é sombra. É tudo que não presta. As sombras, tudo. Quem não tem sombra aí? Você quando fica no sol faz sombra? Hã? Não é dessa sombra que está falando, não. É a sombra dos sentimentos que não prestam, negativos, das coisas que são ruins. Estou jogando É isso. elas fora. Mas isso automaticamente está aqui. Agora você que toma a posição que você quer. Certo? Muito bem. Pelo adiantar da hora, nós vamos parar nesse quadro e vamos falar mais dele. Ele promove muitos questionamentos que nós não falamos da primeira vez que vimos isso, ok? É por isso que a gente tem que muitas passagens nós vamos repeti-las. Depois aí, se der para você entrar nas formas de pensamento, para poder encaixar as coisas no lugar certo. Forma pensamento, vou falar com o Ernesto Bozano, vou trazê-lo aqui para ele conversar com você sobre isso. Materializa ele aqui, que a gente conversa junto. Sabe do Ernesto Bozano, né? Dos diabinhos. Não sabe? Né? Sabe dessa história, né? Sim. Do homem que passou lá vendendo a revista, dos diabinhos. Pois é, que depois o Ernesto Bozano ficou cheio de diabinhos lá. Tudo de forma pensamento, né? Coisa séria, né? Muito bem. Meus queridos, minhas queridas, então nós paramos nessa tela e vamos voltar a ela. Temos muito que falar dela. Sim. Vamos ter muito que falar dela e das que vão seguir e das seguintes. Isso é muito importante. E é bom que a gente tenha bastante compreensão sobre esses vetores reencarnacionistas, a modo de poder acioná-los da melhor forma possível, né? Porque eles vão nos ceder méritos ou deméritos, depende de como você vai usá-los. Porque aí é um problema sério, né? Porque se você desprezá-los, você admitiu, são reencarnacionistas, veja. Se você desprezá-los, vai ter problema sério, né? Olha só, Podemos dispensar. eu tenho que assistir a palestra de novo e anotar no caderno. Por Oi? quê? Exercício de fixação, que a gente chama. Pois é, por isso que a gente repete, viu, Graça? Viu? É um exercício de fixação, a professora está falando. Sim. Fixa. É. Você lê, escreve, anota aquilo que você não entendeu. Isso. Ok, então vamos terminando o nosso encontro por hoje com os vetores reencarnacionistas e, como falávamos, voltaremos a eles no próximo encontro. Então, agora vamos agradecer os momentos que aqui passamos, esses minutos que aqui estivemos, dizendo assim: Jesus, como te agradecer, mestre? Não sabemos. Não sabemos. Não temos palavras para te agradecer a oportunidade de aqui estarmos e de podermos penetrar um pouco mais nos conhecimentos da vida, da existência. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais,
como agradecer a atenção de todos vocês, a ajuda, a inspiração. Muito obrigado, queridos irmãos. Eurípides Bassanufo, muito obrigado pelo despertar que acontece conosco. Muito obrigado. Obrigado por estarmos sob esse domínio para nos qualificarmos um pouquinho mais. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.